homem provê amor. Tá? Eu preciso gastar... Assim, nós poderíamos ter o retiro inteiro só falando sobre amor. Então eu vou mencionar apenas duas coisas. A primeira. Você ama a sua mulher? Dá uma nota na sua mente para o amor que você tem por ela. 0, você não tem amor nenhum. 10, você tem muito amor. Dá uma nota na sua mente. Deu? Segura a nota. Mulher, dá uma nota para o amor do teu marido. Pensa aí. Pensou? Diz no pé do ouvido dele. Tá mais ou menos? Ficou meio longe? Não, você eu quero que julgue se a nota está condizente ou não com o que você pensou. Em geral, pode acontecer com alguns de vocês o que aconteceu comigo. Voltei de um acampamento de casais, eu e a Alessi, mas isso tem muitos anos atrás. Mas eu voltei, eu voltei nas tamancas, orgulhoso, feliz da vida, fui tomar banho, virei para essa daqui e falei, te amo tanto. Ela virou para mim e falou, eu acho que não. Eu falei, como assim? Olha o que a gente teve, foi tão abençoado. Você pregou que quem ama dá tempo. E você não gasta tempo sozinho comigo. O primeiro princípio do amor é tempo. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu... Os irmãos que amam futebol, a família inteira sabe. Os irmãos que amam pescaria, a família inteira sabe. Os irmãos que amam comida, cozinha, qualquer coisa do tipo, todo mundo sabe. Porque a gente dá tempo para aquilo que a gente ama. Então, primeira prova de amor. Tempo. Aí eu falei, mas Leci, eu não faço nada da vida, a não ser o trabalho para casa. É uma verdade, César. Você vai para o trabalho, do trabalho você vem para casa, você gasta tempo comigo, com as crianças, ajudando em casa, porém tempo eu e você, sozinhos, conversando, ficando juntos, nós não temos. Aí eu perguntei para ela, tá bom, como é que você vai se sentir amada? Eu gostaria que o nosso sábado de manhã fosse tranquilo. Que a gente acordasse um pouco mais tarde, tomasse um bom café, eu e você. Meus irmãos, eu acordo 5:30 da manhã. No sábado, ela sai da cama 8:30, 9 horas. Gente, eu acordo às 5:30, como é que eu vou ficar até às 9? Gente, você vai se sentir amada com isso? Vou. Tá bom, já aprendi até a dormir no sábado. É isso que você precisa? Amor precisa de tempo. Quantas vezes você liga para tua esposa ao longo do dia? Oi? A nota está caindo? Melhor eu mudar logo de assunto. Quantas vezes você liga para ela? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente está pensando nelas, o que nós vamos fazer? Nossa, se tiver um intervalinho hoje, Leci, onde é que você está? Vamos tomar um café? Vamos fazer alguma coisa? Ligar só para saber, e daí? Porque se elas são de fato objeto do nosso amor, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar tempo. O que o Senhor Jesus faz por nós? Somos o objeto do amor dele? A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos dele.
que significa menina dos olhos? É a primeira coisa que ele põe reparo. É a primeira coisa que ele põe reparo. Ele intercede por nós, então ele está pensando em nós o dia todo. Ele cuida de nós, nos favorecendo e nos livrando dos males e das dificuldades. Meus irmãos, primeira prova de amor é tempo. Segunda coisa, amor tem que dar prova, como eu estou dizendo, a primeira prova é tempo. Segunda coisa, nós somos favoráveis quando elas pecam. Porque a Bíblia diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. A hora que ela errar por mim, o que eu vou fazer? Vou amar ela. Ela vai ter situações que ela vai errar comigo. O que eu vou fazer? Eu vou amar ela. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, eu não fico lembrando ela. Lembra? 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 Lembra o que você fez? Lembra o que você fez? Lembra o que você fez? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, este é o amor do alto. Os irmãos estão entendendo? Então, nós vamos ter este amor por elas. E aí, só anotem aí, Colossenses 3,19, que eu vou pular esse texto. Eu vou só mencionar ele agora. Colossenses 3,19 diz assim, maridos, amai vossas mulheres e não a trateis com amargura. O que é amargura ali? Mau humor. Isso é pecado. Mau humor com a mulher é pecado. Se você tem que pedir para Deus por quê. E você tem que ser liberto. Porque em geral tudo tem motivo. Em geral tudo tem motivo. As coisas não são do nada. Em geral tem uma base dentro da gente. Meus queridos, Deus sempre dá a clareza. As coisas não são do nada. As coisas não são do nada. Você tem mau humor? Põe o joelhinho no chão. Senhor, me esclarece, eu não quero isso, Senhor, traz luz, traz verdade, traz clareza, para que eu possa avançar. Eu não posso ter este pecado com a minha esposa, eu não posso ter. O Senhor não tem com a tua noiva, como é que eu vou ter com ela? Então, você tem que amar e não a tratar, nem com irritação, nem com mau humor. Os irmãos estão entendendo? Então, que isso avance sobre nós nesse amor. Estou fechando, o homem provê amor. Eu vou avançar um pouquinho mais. O texto diz assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que é santificação? Santificar é separar coisas más de boas. A palavra santidade significa separação. A palavra santidade significa separar, né? A palavra santo significa separado. Então, a mulher, ela precisa ter as inclinações dela afastadas dela. A gente precisa identificar quais são os pecados e afastar aquelas coisas indevidas do coração da mulher. Meus queridos, não é para a gente brincar com os pecados da nossa mulher, não. Porque pecado é para tratar com seriedade. Demanda santificação. Não demanda brincadeira, não. Não demanda leviandade, não. Se é pecado, precisa ser tratado de forma adequada aquilo, né? Esse é um cuidado que nós estamos tendo. Eu estou tentando apresentar para vocês essas verdades de forma graciosa. Mas nós podemos brincar. O que é um pouquinho aceitável, mas nós não podemos ser levianos. O que não é aceitável. Nós podemos brincar, rir, como a gente está fazendo de vez em quando, mas pecado demanda uma atitude séria.
Os irmãos estão entendendo? Então a mulher, ela tem deficiências dentro dela. Nenhum de nós vem pronto para o casamento. A gente vem, no casamento, a gente vai terminar de formar o parceiro. Porque ele veio com deficiências do lar dele. Todos nós somos assim. Eu vim sem saber falar a verdade. A Leci foi a pessoa que Deus me levantou para me ensinar a lidar com a verdade. Porém, a Leci veio com outros problemas. Eu tinha que separar as coisas ruins das coisas boas. E Leci, isso daqui é pecado. Isso daqui é pecado. Só que nós homens precisamos entender o seguinte. Nós precisamos de um bom domínio disso. Para saber o que é pecado e o que não é. Nós precisamos de um bom domínio disso. Eu sou um prático por natureza. Por isso que minha mensagem é muito prático. Muito prático. Tem irmãos, eu admiro, que são estudiosos. Eles pegam e estudam e se debruçam sobre um tema. Eu faço isso um tanto, mas é uma característica minha. Mas eu aprendi a fazer uma coisa no meu tempo devocional. Quando eu me converti, eu li a Bíblia para pregar. Mas o Senhor me ensinou que eu era filho. E eu cancelei isso e eu leio a Bíblia como filho. Eu sento e leio como filho, precisando de um depósito da parte do Pai. Você precisa fazer isso. E deixa o Espírito Santo de Deus destacar o texto que ele quer. Aquele texto ou é para você, ou é para um dos seus. Deixa o Espírito de Deus destacar. Nossa, eu tenho histórias e histórias e histórias e mais histórias para te contar sobre esse tempo devocional. Eu tenho. No meio da doença da Leci, o médico virou e falou, nós temos que fazer uma biópsia de medula. Tá bom, vamos fazer a biópsia de medula. Nós descobrimos que a Leci tinha uma metástase no diagnóstico. Por isso que a doença subiu de patamar. O que era para ocorrer depois de 10 anos de tratamento, ocorreu no diagnóstico. Então, e eu lendo Jó, a biópsia é de medula, o tutano do osso. Não é a coluna vertebral, é a medula óssea. O tutano do osso, o centro do osso, a fábrica do sangue. E aí, 2 dias depois, nós levamos uns 10 dias para fazer a biópsia. 2 dias depois, eu lendo Jó, o texto diz assim, porventura alguém ensinará a ciência a Deus? A Ele que cuida daqueles que estão nos céus? Um morre em pleno vigor da sua força, tendo a medula dos seus ossos fresca. Eu virei para a Leci e falei, não vai dar nada. Porém, Deus tinha falado com ela que eram 2 procedimentos. Ela falou, César, vai dar alguma coisa? Não, Leci. Eu li o texto. Deus estava me falando da minha sobrinha. Um morre. Um morre em pleno vigor da sua força, tendo fresca a medula dos seus ossos. Deus estava me falando que ia recolher alguém da família. E eu, por cansaço, por pressão, não tive discernimento. Fui ter só depois da morte da minha sobrinha. E Deus foi gentil, porque se eu entendesse antes, como é que eu ia fazer? Eu imagino o desespero de imaginar que alguém ia morrer. E o Senhor depositou um peso de que haveria uma morte. E eu achando que era da Leci. Porém, não era da Leci, era da minha sobrinha. 43 anos. Em 12 horas estava morta. Uma sobrinha filha. Deus fala. Homem, Deus fala. Ele fala. Ele comunica. Você tem que aprender a ouvir a voz dele. Você ouve numa leitura sistemática da palavra. Não para compreender as coisas, mas como um filho, sentado no colo do Pai, ouvindo a bendita voz do Pai. Precisamos aprender a ser filhos. E aí, deixa ele destacar o texto. Vai ser para tua esposa, vai ser para os teus filhos. Deixa ele destacar o texto. Que ele vai te dar direção. E você vai saber separar.
A coisa amada, a coisa boa. Preservar o que é bom e separar o que é mau. Então nós é quem temos que limpá-las. Nós é quem temos que separar as coisas ruins dela mediante a purificação. O que é purificar? Fazer limpo. Então a gente pega a palavra. Tua mulher é ciumenta? O Espírito vai destacar os textos de ciúmes e você vai ministrar. Tua mulher é compulsiva? Vai destacar os textos de excesso e você vai limpar. Você está entendendo? Você então precisa de ter tempo com Deus. Um tempo simples. De um filho com o seu pai. Vocês estão entendendo? Nós temos que ter cuidado para não ter um cabeção. E um corpinho desse tamanho. Para ter um nível de conhecimento desse tamanho. Mas ter uma ação pequena na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Nós, em particular, que reunimos da maneira que reunimos, temos que tomar muito cuidado com isso. Mas muito cuidado. Tem irmãos, lá em Maringá, eu já ouvi, que eles diziam que não havia gente no Brasil para eles ouvirem. Esse não é o Evangelho do nosso Senhor. O Evangelho do nosso Senhor é simples, é puro, é uma lição por vez. Ele vai nos dando clareza do que é para ser tratado, como é para ser tratado. Os irmãos estão entendendo? Só que para isso nós precisamos desse tempo com o Senhor. Então a gente provê santificação mediante o lavar da palavra. Precisa ter isso. Então eu não posso virar para Leci, o negócio é o seguinte, esse tema eu penso tal coisa. Porque eu sou casado com uma mulher determinada. Entre a minha opinião e a opinião dela, qual que é mais forte? A dela. Ela é uma mulher determinada. Assim como eu sou. Ela não pode chegar para mim, César, eis daqui que eu penso disso. A gente tem que virar para o outro, ler. Esse tema, a Bíblia diz tal coisa. Lembrando que assuntos complexos, nós temos que ver todos os textos para ter uma visão mais adequada. Vocês estão me entendendo? A gente precisa ver todos os textos para poder julgar de forma mais precisa aquilo que está acontecendo. Então, nós precisamos ter essa atitude de uma leitura sistemática da palavra para prover essa santificação para elas. Então o Espírito nos santifica e nós santificamos elas. Mediante a ação do Espírito no poder da palavra. Tudo bem, irmãos? Só que aí o texto avança, versículo 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Agora, o homem provê afeto. Dá uma nota para a tua afetividade, homem, de 0 a 10. 0 você é seco, 10 você é muito afetivo, chega a ser meloso. Dá uma nota para a tua afetividade. Deu? Acho que eu não vou perguntar para as mulheres, não. Vira para a tua esposa e diz a nota que você deu. Depois vocês resolvem lá em casa. Presta atenção. Sabe o que significa a palavra cuidado? Vem aqui, um pouquinho. Micael, vem cá. A palavra cuidado significa aquecer pelo calor. Quentinho. Ó. Aquecer pelo calor.
Obrigado, irmão. O que o texto está ensinando para nós, meus queridos? Mulher precisa ser tocada dentro do que ela suporta. Tem mulheres, por exemplo, que foram abusadas. Então, determinados toques são inconcebíveis para ela. Então, você, com jeito, com sabedoria, você precisa aquecer a sua mulher pelo calor. Quando mulher não é tocada, não é buscada, não é desejada, ela começa, tô feia, tô gorda, tem outra, tá enroscado com alguém. Mulher precisa ser tocada dentro do nível que ela suporta. Vocês não vão me pegar agora? Mulher, o César mandou. Vem cá! Você vai dentro do ritmo dela. Por exemplo, eu fui meloso, eu tive que equilibrar. Porque era excessivo o que eu fazia. Então você tem que aprender a tocar nela. Duas coisas aquecem na Bíblia. O toque aquece e a fala aquece. Você quer ver outra coisa que aquece? Os olhos. Vocês lembram de Jesus e Pedro? Quando Pedro negou o Senhor 3 vezes, ele estava de frente de uma fogueira, porque o fogo, aquele era o fogo do julgamento. Como é que Jesus interagiu com ele? Mulher, a gente tem que... gente, a gente tem que buscar elas. A gente tem que buscar elas com gentileza, com docilidade, de um jeito gostoso. A gente precisa buscar elas. Então você pode buscar aquecer pelos olhos, como você pode aquecer pela fala. O Senhor Jesus olhou. E depois em João 21, a primeira estação é João 18, se não me engano. A segunda é João 21, se não me engano, versículo 7. O Senhor monta uma fogueira e chama Pedro. E agora ele aquece Pedro pela fala. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Vocês estão me entendendo? Pedro, tu me agapau? Ô Senhor, eu te filéu. Pedro, vamos lá de novo, meu querido. Você me agapau? Ô Senhor, tu sabes que eu te filéu. Pedro, vamos lá de novo. Você tem um amor sacrificial por mim? Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele admite que ele não teve o amor sacrificial. Então a gente vai interagir com palavras dóceis, gentis, carinhosas. Às vezes até um jeitinho de chamar único, específico, gostoso, que é só entre vocês dois. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, mulher tem que ser aquecida pelo calor. Nós temos que promover afeto e consolo. É o homem quem provê afeto e consolo para elas. Tudo bem? Dá para caminhar um pouquinho mais? Vamos até 1 Timóteo, capítulo 2. Eu esqueci. Essa expressão cuidar, ela aparece apenas mais uma vez no Novo Testamento. Anotem aí quem estiver anotando. 1 Tessalonicenses 2:7. E o texto de João que eu citei é 21:9, não 21:7, é 21:9. Qual ama, lá Tessalonicenses diz assim, qual ama que acaricia os seus filhos. Tá? Então essa coisa do cuidado, do carinho, do toque, certo? 1 Timóteo 2:8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Homem precisa prover oração. Homem precisa prover oração.
As mulheres, via de regra, oram muito mais que nós homens. Elas são muito mais dedicadas à oração do que nós homens. Homem precisa prover oração. Por exemplo, eu não sei se é um hábito teu. Teu filho adoece, você tem hábito de orar? Alguém adoece, você tem hábito de orar? Em casa? Tem algum problema, você tem hábito de orar? Porque a ordem das Escrituras é: está alguém entre vós sofrendo? Faça. E aqui nesse texto é para o homem orar. E ele precisa levantar mãos santas, mas de que jeito? Sem ira e sem contenda. Não é para você virar, mas também, viu, é sua família, o que pensa? Olha o problema que está arrumando agora, vem cá, vamos orar por isso. É sem ira e sem contenda. Então é de um jeito leve e tranquilo que o homem promove oração. Essa é uma outra coisa curiosa. Eu sou casado com uma mulher de oração. E eu tenho aprendido a orar com o modelo dela. Eu tenho o meu jeito de orar, a minha forma de orar, ela tem o jeito dela, a gente admite as nossas diferenças, eu tenho coisas que me pesam mais na mente, ela tem outras coisas que pesam, a gente respeita muito a diferença, porém eu tenho ao longo dos anos sido chamado mais nessa atitude de oração. Lê, então vem cá, vamos orar. Quanto mais humilde você for, mais você ora. Um dos motivos de não orarmos é porque não temos humildade. Porque a oração é, em primeiro lugar, um ato de dependência. De precisar de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, o homem provê oração. O que mais o homem provê? Abram em Tito, os 2 últimos textos. Capítulo 2, versículo 2. O que mais o homem provê? Homem provê equilíbrio. Eu vou pedir para os homens me responderem. Sua mulher é mais equilibrada que você? Se for, levanta a mão. Louvado seja o nome do Senhor pela sua mulher. Porém, nós não vamos nos contentar com isso. Porque a ordem é dada para os homens. Então, quem vai buscar ter equilíbrio em casa somos nós. O texto diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então a Bíblia está dizendo que o homem precisa ter 3 atitudes aqui que eu quero trabalhar. Primeira, temperante. O que é temperante? Sóbrio. Controlado. É o primeiro sentido, ele tem 2 sentidos essa palavra. Não dado ao uso imoderado do vinho. É a segunda palavra. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então o homem tem que ter controle. Meus queridos, teu Pai Celeste está te prometendo que você vai ter controle. Não sou eu. Ele não pede nada que ele não nos capacite a ser. Se ele está dizendo, ele vai te levar nesse ponto. Você vai começar a orar por isso. Nós vamos orar hoje por você, por isso. Para que você alcance este padrão diante do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Então, que haja essa visitação, onde você aprenda a ser sóbrio, controlado. E aí eu quero avançar um pouquinho. Se eu disser para os irmãos que um irmão não pode beber, eu peco. Porque a Bíblia diz, Paulo mandou Timóteo beber um pouco de vinho.
Porém, a Bíblia diz que ficar bêbado é pecado. Então eu não posso dizer para os irmãos não beberem. Porém, eu tenho textos bíblicos em que eu posso dizer para os irmãos que é mais excelente não beber. Esse é um deles. Do meu ponto de vista, uma das coisas que tem sido trágicas para os nossos filhos é que nós temos o hábito de beber. Do meu ponto de vista, um líder não deveria beber. Aí você vai me falar assim, César, nunca fiquei bêbado na vida. Tá bom. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porém, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto o teu filho dá conta, você sabe me dizer? Porque você deu conta de não ficar bêbado. Quanto que o teu filho dá conta? Você sabe me dizer? Eu pego irmãos que nunca ficaram bêbados na vida. E bebi uma cerveja dentro de casa. Teve um filho que teve 8 anos de internação. E tudo foi iniciado na cerveja. Do meu ponto de vista, nenhum irmão que exerça autoridade deveria beber. Porque nós não sabemos o quanto os mais frágeis dão conta. Os irmãos estão me entendendo? É simples. Nós deveríamos ser abstêmicos. Eu preciso estudar um pouco mais o tema nas Escrituras, para uma hora pregar a respeito disso. Mas a oferta mais excelente que havia no Velho Testamento, que uma pessoa podia oferecer, era do nazireu. E o nazireu não bebia. Queridos, eu não acredito que o Senhor Jesus ofereceu menos que isso. Quem diz que Jesus era beberrão foram os fariseus. Então nós deveríamos ter um posicionamento seríssimo diante de bebida. Porque é um problema para os nossos filhos. E eu vou dizer uma coisa. O vinho já é um problemático. Eu tenho avô alcoólatra. Todos os meus tios foram alcoólatras, com exceção do meu pai e de uma tia. Só que entendo o que eu vou dizer. Compulsão migra. Você pode ser compulsivo em bebida e migrar para comida, migrar para sexo, migrar para trabalho, porque compulsão migra. O vinho já é um complicador, mas a cerveja é um problemaço. Sabe por quê? Porque o que vicia da cerveja não é o álcool dela, é o ambiente dela. O ambiente da cerveja é altamente viciante. Você não sabe qual é o nível de tolerância do seu filho. Por isso, não corra risco. Homem provê sobriedade, controle. E esse texto aqui, temperante, toca também na questão da bebida. Aí diz que ele precisa ser respeitável. O que é respeitável? Augusto, venerável, de muito respeito. Então teu filho tem que olhar, tua mulher tem que olhar a tua palavra e tua palavra tem que valer. Tua palavra não pode não valer, não. Teu sim tem que ser sim, teu não tem que ser não. Você tem que ser respeitável. Você adquirir um conceito tal dentro de casa que os teus sabem que o que você está dizendo vale. Nós podemos fazer um acordo, especialmente quando os filhos são pequenos e adolescentes. Nós podemos fazer um acordo que nós vamos ter que refazer? Podemos, querida. É natural você refazer um combinado. Não tem nada de errado. O que você não pode é não cumprir o combinado. Ai, querido, hoje à noite nós vamos no cinema. E você teve um dia tumultuado que não vai dar para ir, querido. Ó, papai vai ter que rever o acordo. Tudo bem para você? Isso acontecer esporadicamente não tem erro algum. O que não pode é você não recombinar ou você não cumprir. Porque aí você deixa de ter respeito. Tua palavra não vale. Esse é um problema dos homens que falam muito. Eles falam muito, se comprometem muito e não cumprem um tanto do que vão fazer.
Então a gente precisa ser respeitável na nossa palavra. E isso traz equilíbrio na casa, de tal maneira que o que a gente está falando vale. A casa sabe aquilo. O que mais? Diz que nós temos que ser sensatos. Aí, o que é sensato? É aquele que freia seus próprios impulsos. Meus irmãos, eu não dou conta de doce. Ninguém tira na minha mente que lá em Gênesis, quando no 6º dia vi Deus que era muito bom, quando ele tinha criado o homem e a mulher, eu acho que nesse dia ele criou o açúcar, não é possível. Gente, coisa difícil. Então eu tenho um jeito de não ter, de dominar o doce, eu não posso ter. Se tiver, é complicado. Eu tenho que achar um jeito de frear meu próprio impulso. Leci, não tem, não compra, não tem, não compra, não tem, não compra. Com isso você vai me ajudar. Porque é uma luta dentro de mim, esse negócio. Então todos nós temos impulsos, temos desejos que são muito fortes dentro de nós, mas nós não podemos estar controlados por nenhum deles. Somos nós quem controlamos o impulso, e não o impulso que nos controla. Então o Espírito Santo de Deus vai nos dar graça de ter este controle dessas coisas. Certo? Então o que a gente provê? A gente provê equilíbrio. Através da temperança, através do respeito, da sensatez. E o sadio, é uma quarta palavra. O sadio no original significa livre de ideias contaminadas. O que é uma pessoa sadia? É uma pessoa sã, livre de ideias contaminadas. Por exemplo, eu me lembro da primeira vez que eu fui corrigido nisso. Eu cheguei para um irmão, eu e ele estávamos na liderança, e falei assim: irmão, está todo mundo falando tal coisa. Ele falou assim: quem é todo mundo? Eu estava contaminado por alguns. E estava trazendo uma fala contaminada. Ele foi são, eu não. César, quem é todo mundo? Todo mundo é muita gente. Irmão, é verdade. Eu vi isso de fulano, de ciclano, o que nós vamos fazer para decidir tal coisa? Então, o que é uma pessoa sadia? Uma pessoa sã, que ela não foi contaminada, influenciada pelo outro. Ela consegue ter um pouco de equilíbrio e julgar se aquilo de fato é uma verdade. E tal pessoa fez tal coisa. Como é que você sabe? Você viu? Nós não vimos, nós não vamos falar. Nós não vamos entrar nesse assunto. Nós não vimos, como é que nós vamos fazer isso? Então a pessoa sã é que ela sabe não ser contaminada pela fala do outro. E aí então a gente se torna sadio na fé, no amor e na constância. Amém? Equilíbrio. A última coisa, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Que mais o homem provê? O homem provê serviço em casa. E aí você preste atenção, meu querido. Sua esposa é sobrecarregada em casa? O texto diz assim: maridos, vós igualmente. Esse vós igualmente nós vamos deixar para uma outra ocasião, porque se refere a sofrimento. Homem tem que saber lidar com dor, com sofrimento. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Como já foi dito, não é para nós sermos bons donos de casa, mas é para nós ajudarmos dentro da nossa casa, vivendo a vida comum do lar. Aí diz assim, com discernimento, viver a vida comum do lar com discernimento. O que é discernimento? Inteligência.
Sabedoria. A palavra aqui é Sofia, de onde vem a palavra sabedoria. A gente tem que ter discernimento, sabedoria. Você não vai pegar uma mulher que tem hérnia de disco e vai impor sobre ela o passar roupa. Esse movimento é um veneno para a hérnia. Está entendendo? Então a gente tem que ter discernimento e sabedoria das coisas. Então você sabe pensar as coisas da vida. Aí diz assim, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. O que é consideração? É estabelecer o valor dela. Sua mulher, com todo respeito às irmãs que podem fazer isso, sua mulher não é empregada ou secretária. Sua mulher é sua mulher. É uma com você. Ela não é empregada da casa, não. Você precisa considerá-la, estimar o preço dela. É a mulher com quem você se deita. Ela é objeto do teu amor. Ela precisa ser considerada no valor dela. Isso é a palavra considerada. É avaliar o preço, fixar o preço que ela tem. Ela é objeto do meu amor. Eu não quero ela se desgastando desnecessariamente. Então, considerando a vossa mulher como parte mais frágil, elas vão ditar muitas vezes o ritmo. Porque elas são a parte mais frágil. Gente, beira o pecado. Eu fazia viagem de 13 horas com uma parada. 13 horas de carro. E eu esquecia que mulher tem bexiga pequena. Uma viagem dessa, a mulher tem que parar 2, 3 vezes. Mas Leci, aguenta aí, nós já vamos chegar. Eu não quero chegar a hora que escurecer, aguenta aí. Gente, isso é desrespeitoso. Não podia ter feito isso nunca. Então a gente considera a fragilidade da mulher, considerando que ela tem um ritmo menor que o nosso. Nós aceitamos isso nos esportes. Por que nós não vamos aceitar isso no dia a dia? Claro que vamos aceitar. Certo? E aí ele diz, tratai-a com dignidade. O que é a palavra dignidade? É uma opinião boa. Tratai-a com uma boa opinião. Mulher, a gente tem que destacar as coisas boas dela. Certo? Para que não se interrompam as vossas. Não tratou a mulher como parte mais frágil. Você tem a sua oração interrompida. É gravíssimo. Amém? Queria de novo agradecer aos irmãos o convite. Os irmãos não têm noção de como eu e a Leci voltamos edificados no convívio com os irmãos. É um bálsamo para nós. Então gostaria de agradecer aos irmãos. A segunda coisa, gostaria de agradecer aos irmãos por terem participado da nossa vida o ano passado. Alguns irmãos choraram, nos abraçaram. Teve irmãos que tiveram que se conter ao verem a Leci, porque a última vez que viram a Leci foi no vídeo. A Leci estava debilitada ainda. Então ela tem sido um milagre do Senhor. Até o dia que Deus determinar, estamos descansados nisso. Então, eu queria agradecer de todo o coração o bem que vocês fizeram a mim, a minha esposa e aos meus filhos, por terem vivido conosco esse último ano e meio. Viu? Isso, sou devedor aos irmãos. Eu e a Leci, meus filhos, somos devedores aos irmãos, por terem feito isso por nós. Amém?